Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Lucas e hoje eu vim falar de um tema polêmico. Eu sei que você veio até esse vídeo por conta desse título, então eu não vou te decepcionar, eu vou te falar por que disso aqui. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, tem mais visualizações do que inscritos. Eu gostaria muito de contar com a sua inscrição. Eu conto com você e com a sua ajuda e nada mais justo do que eu estar te trazendo essas informações e você deixar o seu like aqui, deixa seu like, conto com você. A terapia não é para todo mundo. Quando a gente fala isso, a gente abre um leque gigantesco de questionamento. Mas por que não é para todo mundo? Não funciona para todo mundo? Não é ciência? Não é embasado em metodologia? Por que não funciona para todo mundo? Mas como um psicólogo fala que não funciona para todo mundo? Mas como o Lucas fala que não é para todo mundo? De fato, essa é uma polêmica muito grande, porque quando você imagina fazer terapia, você imagina que vai ter o resultado. E de fato vai. A grande questão é que a terapia em si não é para todo mundo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Tem pesquisas que mostram que quando alguém forma uma opinião com base em uma desinformação, ou seja, essa pessoa ouviu uma notícia no jornal: vacina faz virar jacaré, vacina mata, se você fizer isso vai ter câncer, leite dá câncer. Pesquisas mostram que essa pessoa que criou uma opinião ou um pré-estabelecimento de um conceito ou um preconceito tende a não mudar mais de ideia. Então alguém que criou uma opinião com base em uma informação imprecisa, com base em uma informação que não é verdade, pesquisas mostrando que aquilo não é verdade, alguém pode tender a ter uma opinião pro resto da vida sem ter a abertura de mudar de opinião. Então, para algumas gerações atrás, terapia é coisa de doido, quem tem problema de cabeça é coisa de maluco, não tem Deus. Ou seja, pessoas há gerações atrás criavam uma opinião com base em um preconceito ou com base em uma desinformação ou com base também em uma informação inverdade ou imprecisa, tá? Pessoas assim podem tender a nunca mudar de opinião. Então vamos dar um exemplo do seu João. Nasceu ali mais ou menos na década de 50, no interior, talvez, aí de um estado de São Paulo, por exemplo, e teve acesso a alguma informação através de rádio, de jornal, e isso foi fazendo com que ele, ao longo da sua formação enquanto pessoa, tivesse acesso a várias informações, e a partir dessas informações, sejam elas verdades ou não, baseadas em pesquisas ou não, baseadas em um preconceito ou estereótipos ou não, baseadas em uma desinformação ou não, ele recebeu a informação, a origem, a veracidade, a confiabilidade, e não importa. Mas o João recebeu a informação ali por volta dos seus 12, 13 anos, onde a pessoa está formando caráter, formando uma opinião, mais ou menos ali década de 60, 60 e poucos, onde o presidente, na época, Ronald Reagan, dos Estados Unidos, incitou uma pesquisa que mostrasse que cannabis mata neurônio. Inclusive, para você que não sabia, a frase cannabis mata neurônio vem daí, de uma pesquisa incitada, incentivada, se não me engano, posso estar enganado, mas até financiada pelo governo da época, com o objetivo de demonizar cannabis, fazendo uma pesquisa completamente enviesada, mal feita, antiética e com nenhum rigor científico. Mas foi publicado, foi trazido a público de que maconha mata neurônio. Então o seu João, ali por meados dos seus 12, 13, 14, 15 anos, escutou isso e criou uma opinião com base nessa, hoje a gente sabe, desinformação. Mas hoje, com 70 e poucos anos de idade, o seu João talvez nunca mais mude de ideia.
mesmo com evidências da eficácia do tratamento com cannabis medicinal, apesar de evidências terapêuticas do uso da cannabis, apesar de evidências de neurogênese, apesar de evidência para o tratamento de um monte de patologia e psicopatologia, apesar da evidência de que lá no passado maconha mata neurônios, só um parênteses, tá? O que fizeram? Deram muita maconha para chimpanzés, né, macacos, e eles morreram por intoxicação de CO2, de gás carbônico. Não foi pela maconha, tá? Foi pela fumaça inalada, grandes quantidades, de forma aguda e por muito tempo. O que matou os neurônios foi o gás carbônico, foi o subproduto da carburação da maconha. Então, não foi a maconha, ok? E aí, o seu João, com essa opinião, mesmo com evidências do contrário, pode nunca mais mudar de ideia. A mesma coisa acontece se o seu João tiver escutado ao longo da sua história que fazer terapia é coisa de doido. Ele pode nunca mais ir atrás de um profissional da área da saúde mental por conta de algo que ele escutou na adolescência, formou-se uma opinião e mesmo com uma enxurrada de evidência contra essa opinião, ele pode fixar-se naquela opinião e não querer mudar de ideia, ou seja, não buscar um tratamento, ou seja, a terapia não vai ser para o seu João. Esse é um dos fatores que podem levar a terapia não ser para uma pessoa. O processo terapêutico requer parte ativa por parte do cliente, ou seja, o cliente é parte ativa dentro do processo. Ele precisa fazer, falar, interagir, responder, fazer o que é proposto, se empenhar, estar presente, não faltar nas sessões, todas essas coisas envolvidas com o processo terapêutico caminhar e fluir da melhor forma possível. Isso é sobre a pessoa, não sobre o profissional. Então, se a pessoa não tiver empenhada, não quiser, infelizmente não tem o que possa ser feito. Então, essa é mais uma variável de que a terapia não é para todo mundo. A terapia é para quem quer, de fato, ser ajudado, de fato, quem quer ajuda. Então, a terapia, o acompanhamento psicológico baseado em ciência, ou pelo menos deveria, algumas abordagens mais, outras menos, algumas se propõem a uma metodologia, algumas se propõem a uma metodologia não tão comprovada, outras mais, outras menos, e esse é o campo da psicologia. Então, buscar um psicólogo, pedir ajuda, começar a fazer terapia não é para todo mundo e não vai funcionar com todo mundo, porque as pessoas precisam estar dispostas, precisam querer, precisam fazer o que é preciso fazer. Se você vai no fisioterapeuta para uma recuperação no joelho depois de uma dividida de bola no seu futebol de quarta-feira à noite, não fizer o que o profissional está te orientando, não vai resolver o seu problema, porque você não quer ser ajudado. Foi no médico, o médico te passou um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para gripe, porque você tá doente. Você não foi na farmácia, não seguiu as orientações, a posologia, o remédio adequado, o remédio orientado. O que vai fazer? Não vai funcionar. Então, não só terapia não é para todo mundo, mas ajuda não é para todo mundo. Muitas pessoas querem ajuda, querem ser ajudadas, querem que a gente pegue na mão, quase no colo e vem, meu filho, eu vou te carregar. Quase isso, muitos. Mas, infelizmente, não é possível fazer isso com todo mundo. A não ser que você queira carregar alguém o resto da vida, é importante que essa pessoa resolva os próprios problemas, lide com as próprias consequências, enfrente as suas próprias batalhas com apoio, não com alguém fazendo por ela. Então, muitos querem ajuda, mas nem todos estão prontos para ser ajudados. E eu quero convidar você agora a mandar esse vídeo, que também é um tapa na cara, para aquela pessoa que está passando por um problema, que está passando por uma dificuldade, mas ainda não buscou ajuda, porque não quer, ou acha que não precisa, ou acha que vai dar conta sozinho, sozinha. Mas eu quero convidar você a encaminhar esse vídeo para pelo menos 2 pessoas que precisam de ajuda. E para você que chegou aqui até o final, deixa seu like aqui embaixo. Se não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever, porque você vai fazer parte do crescimento desse canal, você vai me ajudar imensamente com a sua inscrição. Então inscreve-se aqui embaixo, deixa seu joinha. Se não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema, e deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Me fala aí que eu quero te escutar.